Fala pessoal, tudo bom? No vídeo de hoje a gente vai dar continuidade no nosso site aqui com HTML e CSS. Então, na outra aula a gente deu uma estilizada um pouco melhor, certo? Criou a experiência profissional, esses cards, criou aqui a aba de educação e criou sobre mim. Hoje a gente vai criar a parte de tecnologias, né, a parte aqui de qualificações, tá? É só uma coisa que eu acho que seria interessante, eu vou colocar esse mesmo efeito aqui nesse container, tá? Então eu vou ver aqui no Education, deixar assim, um do lado do outro. Education tá aqui, ó. Deixa eu só dar uma olhada nele. Tá aqui, Container Education UL, Education List. Então na minha Education List é interessante que eu encapsule ele com esse block shadow aqui, tá? Dessa forma. Só que aí tá meio estranho por quê? Porque tá vazado, né? Então o que eu vou fazer? Vou fazer um padding de 3 rem em 2 rem. Uhum. É o padding. Não, vou deixar aqui mesmo. Vou botar 2 rem para englobar todo esse cara. E deixa eu só container education. Acessando o container education tem margem bottom de 20 pixels, mas é no H2. Eu quero botar nele. Então, nessa tag aqui container education, eu vou botar uma margem bottom de 3 rem. Opa. Então, eu tenho duas opções. Eu posso empurrar o experience para baixo, só que aí parte da minha como diz, deixa eu aqui, parte da minha página vai para baixo e não vai ser completada com a cor. Léo, como assim? Dessa forma. Então, opa, margem bottom de 2 rem. E ele não completa com a cor aqui, tá? Nem se eu tirar o hate, nem se eu deixar o hate, de nenhuma forma ele vai completar essa cor. Se eu vir aqui ó, no meu inspector e dar uma olhada nesse cara, eu vou ver o seguinte, que a minha container education, ela tá ocupando esse carinha aqui, certo? Porém ela tá empurrando essa outra div para baixo e o background de fundo é branco. Por quê? Porque eu só tô aplicando background color na minha div e não no fundo da minha tela. Como eu falei, se eu pegar esse background aqui só para testar e colar no meu body, então vou colocar aqui body. Você tá vendo aqui, ó, nenhuma parte foi afetada, mas agora a tela não tá. O fundo, né? Ela não tá dessa cor. Então, o que eu posso fazer
é achar uma cor que seja um intermédio ali entre os entre essa e essa. Tem uma maneira de fazer isso. Eu venho aqui na minha session, eu clico aqui e eu olho a cor, só que ela se modifica. Eu vou copiar ela aqui. Como é um gradiente, pessoal, ela não mantém a mesma cor sempre, tá? Vou botar aqui, ó. Ó, deu uma disfarçada. Mesmo assim, não tá legal. Não tá legal. Então vou tirar aqui uma body. Vou ir lá no meu Education. Vou tirar o margin bottom daqui. Certo? Vou aqui no meu Work Experience e vou colocar o margin top para ver se ele tem a mesma o mesmo comportamento. Eu vou botar um rem. E sim, ele tem o mesmo comportamento, porque eu estou empurrando o container para cima. Então, assim, o que eu posso fazer? Tá? Eu posso simplesmente vir aqui no meu Container Education e eu vejo que o que está fazendo com que ele tenha um espaçamento daqui até aqui é o rate, né? É o meu rate. Então, eu posso falar que o rate vai ser de 60 mil rate. Ele empurra para baixo, como também o pad, né? Ambos estão empurrando o meu experiência profissional para baixo. Eu vou colocar aqui o min rate, tá? Min rate, que dessa forma o rate mínimo é desse jeito. Se você for adicionando mais experiência profissional, ele vai aumentando. Ou, né, o padding. Só que aí o padding ele bota uma caixa interna, então ele meio que comprime o conteúdo, não é isso que eu quero, tá? Eu vou deixar o min rate de 50 mesmo, já que eu tirei o padding, deixar dessa forma. Esse H2 eu vou botar de 40 pixels, vou deixar uma separação maior. E dessa forma eu tenho um espaço maior entre o meu container educação e a minha experiência profissional. O que eu fiz? Eu aumentei o min rate e tirei o padding. Claro, se eu deixar o padding, ele vai dar, deixar 30 pixels. Ele diminui, porque ele está comprimindo como diz, o conteúdo da minha página. Se eu botar 150 pixels, ele dá a impressão de que está aumentando, mas ele está sempre comprimindo o conteúdo da minha página, porque o pad é o espaço interno da minha página. Então eu vou deixar desse jeito. Outra coisa que eu vou fazer nesse. Peraí, deixa eu apagar aqui esse espaço em branco. Nesse container list de education, para vocês terem noção do que eu falei do pad, eu vou botar 10 rem. Ele aumenta a minha caixa, tá? Só que o conteúdo ele se mantém, porém ele coloca um espaço aqui, ó. Isso é bom quando você tem a borda trocando conteúdo, mas não para você fazer esse tipo de coisa. Um espaçamento entre as divs, tá? Por exemplo, se eu tirar aqui o meu rei, tá vendo que a borda tá com conteúdo e vasos ali os disques, né, da lista. Então vou deixar assim. E aqui que eu quero é um education list over
Eu quero toda vez que eu faço um hover, a cor do meu pad fica mais chamativa assim, ó. Só isso. Pronto. Então o que, que eu vou fazer aqui? Eu vou botar um transition. Opa. Transition box shadow 0.3 segundos as in out. Dessa forma. Outra coisa que eu vou fazer, pessoal, é nesse education list colocar um box, um border radius de 10 pixels. Pronto. Aí eu vou fazer a mesma coisa para o meu experience. Então vou aqui no experiência ali, tá? E toda vez que o work experience ele hover, toda vez que eu aproximar meu mouse, eu quero que o box shadow dele mude. Pronto, olha lá. E assim rapidinho tá bem bacana, tá? Então deixa eu fazer o teste, eu vou até tirar o meu. Cadê? O meu transition daqui. É, tá bem bacana assim mesmo. Vou deixar desse jeito. Agora, como eu falei, a gente vai fazer a parte de qualificações. Então, eu vou vir aqui no meu container. Tá pra cá. Tá aqui, ó, qualifications, tá? Qualifications, pessoal. Eu vou fazer como se fosse uma lista, não uma lista. Eu vou botar assim, ó, technologies, não qualifications. Tecnologias. Tá? Então, aqui a gente vai botar uma div technologies container. Aqui eu vou botar uma class technologies box. Por quê? Porque a gente vai usar um carinha aqui chamado dev icon. O dev icon é como se fosse o font awesome só com esses ícones aqui de desenvolvimento, certo? Então a gente vai escolher alguns aqui. Eu vou escolher os meus. Então Apache Kafka, por exemplo. E se eu olhar aqui do lado vai aparecer os ícones do Kafka, tá? Eu vou pegar esse daqui, mas antes eu preciso usar o CDN dele. Então eu vou copiar esse link. É só clicar nesses dois arquivinhos aqui que ele copia. E eu vou colar aqui no final da minha página. Antes do body. Depois de ter feito isso, eu vou ter duas opções. Ou eu uso uma imagem, tá? Ou eu uso o i, a tag i com o nome com a classe da imagem que eu estou pegando. Assim como é no Bootstrap, assim como é no Font Awesome, então eu vou usar desse jeito. Eu vou pegar esse cara aqui. Não, esse cara aqui, cara. E aí eu vou colar aqui. Então, vou colar vou dar uma bisoiada. E tá aqui, ó, o nosso ícone do Kafka. Deixa eu aumentar a letra aqui, ó. Olha lá, Kafka. Tá? Tá pequeno, eu sei, mas a gente vai resolver isso, tá bom? Por enquanto a gente eu vou pegar todas as tecnologias que eu conheço ou que eu gostaria de ter no meu perfil e eu vou colocar ali. Tá. Eu não trabalho com Android, galera.
vou ligar aqui um Bootstrap. Eu gostaria, mas não trabalho. Bulma CSS. Alt Shift. Deixa eu apagar as linhas em branco aqui. Chrome, CycleCI, Canva, C, Clojure, Confluence. CSS3. C Sharp. Então assim, pessoal, eu tô pegando essa opção aqui que é branca porque o nosso site ele é todo escuro. Então, para dar mais destaque, né? Mas claro, se você quiser usar a versão colorida, ou se você quiser usar até em opção de imagem aqui, vocês podem ficar à vontade, tá? Você pode ver, por exemplo, se eu clicar aqui, ó, se eu clicar uma opção de imagem, ó, ele cria também o SVG aqui, ó, pra mim, se eu quiser usar. Crystal, Dart é bacana. Deno.js, Django. Vou copiar aqui o Django. Opa, copiei errado. Django. Vou copiar só o símbolo do Django. Docker. Aqui. .NET. .NET Framework. JS. Vou tirar aqui o framework. Caramba, eu tô pegando o link errado. É esse aqui de baixo. Deixa eu arrumar aqui. Drupal, DigitalOcean, Elixir não, Electron não, Facebook não mais, Flask. Flutter, quem sabe um dia. GitLab. Nossa, o símbolo do GitLab é bonito, hein? GIMP também. Git. O pessoal usava muito GIMP pra fazer sprite de jogo. GitHub. Vou pegar esse daqui do GitHub. Golang não, Grafana. Bom, pessoal, eu acho que já tá bom, mas para vocês entenderem, caramba, eu botei ícone pra caramba aqui, mas tá bom. O DevIcon é um site onde você pode pegar ícones para a criação do seu site como desenvolvedor, e eles são ícones de tecnologia, né? Então, peguei muita coisa aqui, mas, por exemplo, a Linux tem aqui Lua, quem programa em Lua. Tem DigitalOcean, tem Kotlin aqui, tem Crackhands, Kubernetes, Laravel, Magento. Então tem muita coisa, Markdown, MySQL, MS-DOS, Nest.js, Next.js.
Node.js, NPM. Então você pode utilizar os seus ícones aqui, ó, Postgres, tem o Postgres aqui. Você pode usar os ícones das tecnologias que você domina, que você sabe, que você tem conhecimento. Da hora que eu não botei nenhuma linguagem de programação, né? Rails, R para programar estatística, Red Hat, React, enfim, você pode colocar tudo as tecnologias que você conhece bem aqui, tá? Deixa eu só terminar aqui. Então tem o CSS, Tomcat, Twitter, sei lá, você sabe usar o Ads do Twitter, você sabe usar o Ads do Facebook, coloca aqui. Unity, Vagrant para criação de máquinas virtuais, Unreal, criação de games, Unity, criação de games. Então assim, tem muita coisa aqui, ó, Blender, que você pode usar para criar o seu site, né? Para criar aqui Python, para criar aqui um site, um portfóliozinho para você utilizar. E os CDNs deles, pessoal, desse cara aqui, ele é muito bom. Ele é muito bom mesmo. Vou copiar o último aqui. Nossa, deu muito ícone, você tá louco. O que eu vou fazer então? Então, pessoal, usem à vontade esse site, tá? Ele é gratuito, ele não é pago e vocês podem usar tranquilamente, tá? E aqui, deu vários ícones aqui, né? Só que esses ícones, pessoal, eles são no formato. Vou botar aqui, ó, Technology. Technology. Estão no formato, no estilo de texto, né? Então o que a gente tem que usar? Font size 16 pixels. Pra todo o i lá dentro. Só que não vai mudar, porque ele tá padrão 16. 18. Ele já deu uma aumentada. Eu vou botar 2 rem. Que é 18. 2 rem. Deu uma aumentadinha maior. Botar 35 pixels. Deixa eu ver se fica bacana. Não fica muito bom. Tem que aumentar mais. 100 pixels. Ó. 100 pixels eu já gostei. 120. Melhorou. Então aqui eu tenho Kafka, Bootstrap, todos esses carinhas aqui, tá? Agora o que eu vou fazer? Primeiro, eu vou alinhar esses caras tudo no centro, tá? Então, o meu Technologies Container, ele tá ocupando 100% da minha página. E nele eu vou colocar a minha estilização. Então, vim aqui, Technologies Container, e eu vou botar um background color aqui. Deixa eu só dar uma bisoiada aqui. Assim. E o meu color é FFF. Pronto. Agora eu tenho todas as minhas tecnologias aqui. Se eu inspecionar esse cara, vocês estão vendo que tem um espaço aqui, ó, que não deveria ter. Ó, eu vou clicar nesse Technology Box e eu vou olhar porque tem um espaço, né? Já que o meu card aqui ele não tá criando esse espaço. Ó, o card do Django ele não tá criando essa área aqui, ó. Então eu tenho que ver por que ele tá criando esse espaçozinho aqui. Então eu vou aqui no box, tá lá, pad 0, margem 0, layout, tudo 0. Vamos ver o meu technology, tudo 0.
layout 0. Tá. Pode ser, pessoal, que esse espaçozinho que está sendo criado seja porque não cabe um ícone aqui, porque se coubesse estaria aqui. Mas beleza, o que a gente vai fazer então? Eu tenho que mexer no Technology Box. E eu vou fazer o seguinte. Ponto Technology Box vai ocupar um width de 70% da minha tela. Pronto, vai ficar desse jeito. Esse cara aqui vai ser um display flex justify content center, tá? Então justificar o conteúdo no centro. E no caso eu sempre vou alinhar esse conteúdo ao centro, align o item ao centro, para ficar sempre centralizado na vertical e na minha horizontal. Agora é o seguinte, eu tô achando esses ícones muito colado mesmo. Então, o que eu vou fazer? O width vai ser 70%, eu não vou mudar isso. Mas o rate eu não vou mexer. Então, o que eu vou fazer aqui vai ser um display flex, vai ficar tudo na horizontal. Aí eu vou botar um flex wrap e dessa forma ele vai quebrar os meus ícones. Justify Content Center. Pronto, ele quebrou. Mas eu não vou usar esse Justify não. Vou usar o Align Item Center e pronto. Agora o que eu vou fazer? Cada item ele vai ter margem de 0 em cima, 0 à direita, 10 pixels embaixo e 10 pixels à esquerda. Achei pouco. 35 pixels à esquerda, 35 pixels embaixo. Então o que eu estou fazendo? Eu estou botando uma margem embaixo de cada item e botando uma margem à esquerda de cada item, tá? Então meio que isso. Eu vou botar o max width aqui de 70%. E aqui eu vou botar 50 pixels. 50 pixels. Vamos ver como fica. Ó, ficou desse jeito, tá? Só uma coisa, aqui no Dev Icon eu tenho essa tag Colored. Eu vou colocar a tag Colored só para mim ver como é que fica, tá, pessoal? Vou colocar aqui, 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 rapidinho, nem vou pausar o vídeo. Aqui. Pronto. Ó, então, existem alguns itens que não pegou essa tag, tá? Então, por exemplo, eu vou pegar aqui o GIMP. Eu tenho dois. Eu tenho esse cara, e eu tenho ele Colored. Então acredito que tem caras aqui que não valem a pena. Por exemplo, Flask. Não vale a pena botar Colored nele. Kafka também não. Não vou botar no Kafka. Que mais aqui? Django. .NET, Django.
Tá, o GitHub, pelo menos nesse site, também não vale a pena. Então o GitHub eu vou tirar o Colored. Tá, o que mais? Aqui do lado do Postgres. É a Unity. Unity não tem, não é símbolo colorido. Acredito que o GIMP aqui não tá legal também, colorido. Então, GIMP Colored, não. Deixar ele assim. E tá, bacana. Eu só vou fazer uma outra coisa aqui que é Java. Deixa eu ver se o Java Colored fica bom. Eu vou botar ele no lugar do .NET aqui. Ó, ficou bacana lá. Spring Boot, pá. Tá, beleza. O que eu vou fazer aqui? Agora, eu vou pegar. Cadê Technology? Isso aqui. Filter. Contrast 120. Nossa, achei que não dava pra botar contraste em texto. Não, não fica legal. Deixa eu ver brilho. Não, não fica bacana. Não. Grayscale, contraste, blur, saturação. Não, não fica bacana. E se eu botar um box shadow? Lembrando, pessoal, tô fazendo isso aqui ao vivo. Eu tô pensando no que eu vou fazer, eu só vou fazendo. Border radius de 10 pixels. Um padding, vou botar um pad aqui de 5 pixels. Gostei. Então, pessoal, o que eu fiz aqui? Deixar assim. Eu. Na hora que ficar responsivo já. Eu fui e coloquei um box shadow para colocar essa borda, um border radius para arredondar e um pad para criar espaçamento interno. Eu vou até aumentar o pad para 10 pixels. Se eu botar o pad de 100 pixels, ele cria um espaçamento interno assim, tá? Botar de 10 pixels e eu fazer o hover dele. Então, ponto technology box li hover vai receber esse mesmo box shadow aqui, ó. E o cursor pointer não é li aí. Pronto, o cursor pointer. Eu vou até aumentar, vou botar 15 aqui. Assim. Assim. Então aqui 15. 5. Pronto. Então dessa forma a gente faz isso aqui. Tá? Então assim, pessoal. Usem o Dev Icon à vontade, tá?
Não, não fiquem receosos de utilizar esse site, podem utilizar à vontade para criar o portfólio de vocês, tá? Outros sites, ter inspiração, enfim. Agora o que eu vou fazer vai ser criar aqui em cima um H2 tecnologias. Tá, cadê? Aqui, ó, tecnologias. Ele tá aqui, ó. Por que ele tá aqui? Porque o nosso tecnologias container, vamos lá nele. Tecnologias container é um display flex, justify content, center alinhado tem center, mas ele tá row. Ele tem padrão row. E eu tenho que botar column. Pronto. Agora o technology está aqui, ó. O que eu vou fazer? Eu vou acessar ele, ponto technology container, acessar o H2, falar que o color dele é hashtag, falar também que o meu font size é de 22 pixels. Eu vou colocar o mesmo tamanho sobre mim, né? Praticamente todos eles estão com o mesmo tamanho. Eu vou ter que aumentar essas letras aqui. Mas eu vou fazer isso um pouco mais tarde. Eu vou só botar um margem bottom de 2 rem nele. 2 rem. Botar mais, botar 5 rem. Pronto. Então a gente tem aqui a parte de tecnologias, a parte de educação, tá? A parte de experiência profissional. E, bom, meio que é isso. Eu só tô achando que isso aqui tá muito colado, pessoal. Muito colado. Então eu vou fazer o seguinte. O meu tecnologias container, ele vai ter um min width, um min height de 50 view rate. Deixa eu ver se é muito. Eu acho que tô achando que é pouco pra ele. 70. É pouco pra ele. 100. Ele vai ter um. O margem eu vou empurrar. O bottom eu vou empurrar. Bottom de 2 pixels. Vai aparecer uma faixa branca. Isso. Tem um min rate de 70 view rate. Só que aí ele faz 70 botando 150 view rate. Só que aí ele faz view rate pros dois lados, esse cara aqui, porque o meu align items está alinhando ele na horizontal. Os caras na vertical. Opa, desculpa. O justify content está alinhando ele na horizontal. Então tem que subir ele. Agora sim, ele vai estar travado lá em cima e o educação vai estar aqui embaixo. Então eu posso até diminuir esse cara aqui para 100.
120. Botar 150 mesmo. Desse jeito. Tá. Pessoal, eu vou mudar de lugar esse tecnologias container com educação. Eu vou deixar embaixo de educação. Então eu vou pegar ele aqui, container education, e vou deixar entre work experience e container education. Vamos mudar de lugar esse cara, tá? Só que quando eu faço isso, a primeira coisa que eu vou fazer vai ser diminuir esse meu min rate, botar 120 aqui, e eu tenho que mudar o background agora. Não pode ser esse background color, tem que ser outro. Tem que ser o background color do meu work experience. Então vou copiar aqui o background do work experience container, tá? E colocar aqui no meu technology background. Pronto. Só que aí o work experience ele termina azul, né? Então o que, que eu vou fazer? Eu posso copiar esse cara aqui e jogar ele aqui, ó. Só vai ficar tudo azulão, né? Então fica estranho dessa forma. O que eu vou fazer? Eu vou retornar para linear gradiente aqui. Vou fazer preto, preto aqui. Vou copiar e vou colar aqui de volta. Dessa forma meio que eu tenho um equilíbrio, ó. Eu posso até alterar um pouco aqui, podendo fazer assim, ó. Lá em Education, Technology, Education, e aqui em Education eu removo esse cara daqui. Quando eu fiz isso vai ficar tudo escuro. E aqui em Technology eu removo esse azul primeiro aqui. Pronto, vai ficar dessa forma. Certo? Então eu acho que ficou um efeito bacana, tá? Claro, depende. Opa. Eu vou deixar dessa forma aqui mesmo, então como é que tá? Aqui no Education ele tá com azul no final, e lá no Technology ele tá com azul no início e no final, tá? Dessa forma, deixa eu só voltar pra cá. Dessa forma aqui, então ele cria esse efeito de azul aqui e azul aqui, tá? Outra coisa que eu vou fazer vai ser esse sobre mim, esse about me aqui, ele tem um rate de 50 view rate e um pad de 3 rei. Eu vou tirar o pad. Opa. Eu vou botar o min rate dele de 20 rate. 20 não. De 30 e de 40 dessa forma.
Então aqui eu tenho uma o meu educação vai um pouco mais para cima e ele está com mínimo de 40 rate. Então, 40 view rate. Então, se você for escrevendo mais sobre você, ele vai aumentando o sobre mim aqui, tá? E outra coisa que eu vou fazer vai ser aqui no meu header, no meu container header, lá em cima, container header, tá aqui, ó. Ele tá com pad de 2 rem, tá? Se eu vir aqui e verificar ele, ó, container header, ele tá com pad de 2 rem, ó. Tirei o pad, coloquei o pad, mas eu quero que o container header ele tenha não uma altura, porque se eu botar uma margem, não margem, desculpa, não margem bottom, por exemplo, porque se eu botar ele, ó, 15 pixels, ele vai criar aquela linha branca aqui que eu não quero que ele aconteça. Até que aqui pode, né, essa linha branca, porque aí eu posso vir aqui no meu body, faço pra ele, ó, background color 000. Só que ele pinta tudo pra 0. E meio que não é isso que eu quero, pessoal. Então o que eu vou fazer? Eu vou colocar um rate. Deixa eu atualizar aqui para ele pagar. Eu vou colocar um rate no meu header. Tá? Então vou botar um min rate de de 150 pixels. Opa. De 400 pixels. Pronto, eu acho que esse tá bacana. Ou eu posso vir aqui, tirar esse mini rate daqui e colocar aqui um padding bottle de 100 pixels. E ele meio que desce para baixo. Então, pessoal, ambas as opções elas funcionam. Tanto um pad bottom, tanto rate. Qual a diferença dos dois? Se eu botar só pad, vai botar pad nas duas abas. Se eu botar o rate, o bom do navegador é que você pode testar o seu site aqui e levar isso para o CSS. Se eu botar o rate de 30 pixels, botar um rate aqui de 30 pixels, botar de 150, 300 pixels, botar de 100 view rate. Ele vai colocar o rate tanto na minha parte de cima, tanto na minha parte de baixo, tá? Dependendo de como que eu faço esse cálculo. Então, se eu botar de 400 pixels no rate, olha lá, ele botou tanto na parte de cima, tanto na parte de baixo. Pode ser que o rate seja interessante, pode ser que o pad seja interessante, tá? Nesse caso aqui, o rate está sendo mais interessante do que o pad. Que olha só, ele cria um espaçamento em cima e embaixo, que é até legal. Então é isso que eu vou fazer. Vou pegar o meu container e no meu teste eu falei que eu botei um rate de 400 pixels. Então eu vou botar um min rate de 400 pixels. Pronto. Dessa forma eu tenho um espaçamento aqui. E claro, Léo, mas eu gostei desse espaçamento, gostei desse. Vou botar o padding. Então, um padding bottom de um rei, de 5 reis. É isso aí. Só que aí você perde totalmente
o que o seu rate estava fazendo aqui em cima, né? Você tem um espaçamento, mas esse espaçamento ele é superficial, porque o que está acontecendo é que ele está empurrando o meu conteúdo para cima e não empurrando o restante para baixo, tá? Então eu vou até aumentar esse aqui, botar 500. Ah, Léo, mas eu quero que o meu conteúdo aqui ele vai para cima. O que eu posso fazer? Você pode empurrar ele para cima. Se eu colocar aqui um border 2 pixels solid red, vocês vão perceber que é uma caixa e o que eu estou fazendo é aumentando o tamanho da minha caixa na minha vertical. Só que esse conteúdo ele está estático no meio, só que eu consigo empurrar ele para cima um pouco, né? Se eu olhar aqui no meu ID, é o container image e o container info. Então se eu pegar aqui, ó, os dois, ó, image e info, eles têm um height, uma altura, 200 pixels, eles têm um width, eles estão em position image profile. Ah não, estou olhando no lugar errado. Cadê? Image profile. Container info profile, é isso? É. Image profile, container info profile. Então assim, ambos eles têm algumas características. Por exemplo, o meu profile aqui, ele é relativo, ele tem uma coluna, ele tem o display flex e tal. E o meu container profile, ele tem um color, ele tem um if, ele tem um rate alto. Então o que eu vou fazer? Eu vou copiar esse container info, eu vou colar aqui embaixo. Não, eu vou colar aqui em cima, embaixo do, em cima do image. Vou falar aqui ele e o meu ponto container image profile, ele tem um margem bottom de 3 reins, 5 reins. Se vocês repararem, ele está subindo, ó, 10 reins. Ele está subindo. Os dois estão, ó. Vou tirar, ó, um rein. Foram para baixo. Então eu vou botar 5 rein. E eu vou tirar esse border daqui. Dessa forma eu tenho um espaçamento bacana daqui até aqui, até os meus objetos, e um espaçamento daqui até aqui. Certo? Então tá ficando bacana aqui, pessoal, nosso sitezinho. E a gente vai fazer agora a parte de Project Container, tá? Então, a parte de Project Container, como é que ela vai ser? Vou botar uma div, contra div, aqui. Essa div ela vai ter uma classe chamada Project, outra classe chamada Image Project e outra div que vai ser uma classe chamada Info Project, tá? Eu vou colocar só dois desse projeto, ok? Se vocês quiserem colocar mais, fiquem à vontade, mas eu vou colocar só dois. Eu vou botar aqui um P, escrever Loren, apertar Alt Z para quebrar a linha. Se você tiver em outra IDE, talvez na opção de configuração vai estar lá. É break line ou quebra de linha. Vai estar escrito aqui no Visual Studio Code é Alt Z, eu vim aqui em V, quebra de linha. Vou colocar um outro texto aqui também. Mais texto. Tá? E a minha imagem. Eu vou botar uma imagem aqui. MG SRC Assets Image. Então, farol. Tá? O que a gente vai construir vai ser um card com esse aqui. Então, bora construir nosso card, pessoal.
Então eu vou acessar o meu project. Bom, opa. Project. Container project. E como é que vai ser ele? Deixa eu puxar aqui o visual. Pra cá. Esse cara pra cá. Como é que vai ser o meu card? Ele vai estar a foto aqui e o texto aqui. Eu tenho aqui duas divs, né? Dentro do project, uma div imagem e uma div info project. Se eu quiser que elas fiquem na minha horizontal, eu preciso usar o display flex. Então, display flex. E elas estão agora uma do lado da outra. Eu vou botar align items center. E bom, só isso por enquanto. O que eu quero agora? Eu quero que a minha imagem, né, ela diminua de tamanho. Então, image project vai acessar a minha imagem, vai botar um width de 150 pixels. Tá pouco, deixa eu aumentar, vou diminuir. Botar de 350 pixels. Ainda assim tá pouco. 500 pixels. Assim tá melhor. 420 pixels. Pronto, eu vou deixar em 420 pixels. E eu vou colocar algumas coisas nessa imagem. A primeira coisa, eu vou botar uma margem de 2 pixels, 2 pixels, 30 pixels, 2 pixels, 2 pixels. Ele meio que vai empurrar meu texto um pouco para lá, tá? Eu vou colocar um border radius de 10 pixels para arredondar. Eu vou botar também um box shadow de 0,010 pixels, 5 pixels, hashtag 0,0 para criar esse efeito aqui de sombra, tá? E eu vou falar o seguinte, que o meu projeto, tá? Ele ocupa um width de 70% da minha tela. O meu projeto, tá, gente? Não é a minha imagem, é o meu projeto. Eu ainda acho que tá muito. Eu falo que ocupa 60%. Pronto. Agora o que eu vou fazer? Eu vou acessar o pai do meu projeto, que é o container, projeto container. Vou falar ele que ele vai ter um display flex direction, column, align items center, justify content center. E ele vai jogar meu conteúdo no meio aqui. Tá? Outra coisa que ele vai ter também vai ser um pad de 5 rem. Tá? Ele vai fazer isso. E calma, pessoal. Parece que tá horrível, né? Mas calma. 70%. 70%. Mas calma que a gente vai arrumar isso aqui. Tá? A minha imagem, eu vou botar o max width dela, max width 420 e o min width de 150 pixels.
tá? Já que ele não vai width alto. Tá, o max width dela vai ser de 420 e a gente vai começar a mexer nessa parte aqui do nosso texto. Tá, se vocês perceberem, o info project aqui, eu vou botar um border 2 pixels solid red e ele vai ter esse tamanho aqui. E se eu aumentar, ele vai ter esse tamanho. Então assim, não tá bacana, isso tá. Então o que eu vou fazer? Eu vou fazer um rate, um max rate para ele, max rate de 400 pixels. E aí ele vai ocupar isso aqui. O display flex vai ficar os dois textos, mas ele já está em modo column, então flex direction column, então vai ficar um texto embaixo do outro. E o meu width vai ser de 100%, mas ele não vai ocupar por 100% porque ele está dividindo espaço com a minha imagem, certo? Então o que a gente pode fazer? Primeiro, eu vou botar aqui um border de 2 pixels no meu project, só para a gente ver o que está acontecendo. Olha só, o meu width ele não ocupa 100% da minha página, tá? Se eu colocar 100%, ele também não ocupa 100% ainda, né? 100% tá bom, tá de bom tamanho, tanto no meu texto, tanto... Mas não acredito que se fosse responsivo, 100% estaria bom para o responsivo, mas 70% estaria bom para esse tipo de situação aqui. O que acontece? Primeiro, eu tenho um cara aqui, eu vou botar isso aqui para 70%, tá? E ele vai deixar o texto dessa forma. Primeiro, que no meu project eu tenho um pad de 5 rem. Tá? Você pode ver que todo o texto coube aqui. Segundo, se eu deixar em 100% agora, meio que fica um para cada lado. Eu vou voltar da forma que estavam as coisas. Vou deixar desse jeito. Só que o meu... Se vocês repararem, o meu... o meu texto, ele tá desse jeito aqui. E eu não quero que ele fique assim. E a minha imagem também não. Porque se eu vir aqui no meu project e falar para ele que ele vai ter um width de 70%, opa, um width de 150 pixels, só um exemplo. Nada muda com relação ao comportamento das minhas divs dentro desse meu container aqui do project. Então o que eu tenho que fazer? Primeiro eu vou tirar esse max. Eu tenho sim que achar um termo entre a minha imagem e o meu texto. Eu então vou colocar aqui um width de 400 pixels, eles vão virar um quadrado, praticamente, do jeito que eu quero. O rate eu vou colocar de 100%, o rate de
80%. Deixa eu ver aqui, info, tá. Tirar aqui o flex. A gente vê 80%. $450 pixels aqui. Vai passar, botar de 400 pixels. Vai passar também 300 pixels. Só deixar alto para ele se ajustar o meu texto. Então, deixa assim mesmo. Só que mesmo assim, pessoal, eu tenho o problema de que esse cara tá aqui, esse cara tá aqui, e aí? Né? Eu não quero dessa forma. Então, aqui no meu project, eu vou falar que o justify content dele é space evenly. Basicamente, eles vão estar desse jeito. Dessa forma, eu posso também colocar aqui na minha imagem margem, não de 30, tá? Para dar essas imagens aqui, mas de o margin left, no caso foi uma imagem de 5 rem, deixa eu ver se tá bom. E para o meu texto também é a mesma coisa. Então, ponto info project, o margin right de 5 rem. E meio que eu tenho uma aproximação entre os dois, entre as duas divs, tá? Aqui no meu project também vou botar um padding de 3 rem. Olha como tá ficando. Aqui no meu info project, onde está o meu texto, eu vou colocar um deixa eu ver o que aconteceu aqui. Três. Pera aí. Tem esse probleminha aqui. Porque eu tenho o... O que eu fiz? Eu tirei o pad do project, eu deixei o idef de 100%. Quando eu expando, ele fica assim, daorinha. Quando eu reduzo, ele fica assim. E isso é um problema. Por quê? Porque o meu container aqui, ele não está conseguindo se separar da minha imagem, e toda a ocupação já está sendo feita pelo meu pad, né? Pelo meu pad não, pelo meu margem nos dois objetos. Então, ou eu reduzo a minha margem, tipo a 2 aqui, por exemplo, e 2 aqui, só que aí eu também boto margem right de 3 rem, e aqui o margem right de 3 rem, aqui é o left, tá? E dessa forma eu tenho um espaçamento, né? Ou eu tiro o padding
da minha, da minha, do meu externo, no meu Container Project. Eu vou fazer os dois. Eu vou deixar uma margem aqui e no meu Container Project eu tenho um pad de 5, eu vou botar um pad de 2. E dessa forma eu meio que tenho uma separação entre eles. Eu posso até tirar o left daqui. Tirar o left que eu coloquei o right. E quando eu voltar, melhor deixar mesmo entre os dois. Assim e assim. Assim e assim, tá. Eu só vou tirar menos, deixar menos margem entre os dois elementos, tá? Dessa forma. Pronto. Então, para resumir o que eu fiz, eu tirei um pouco de pad do meu Container Project. Então, o meu Container Project aqui estava com 5 de pad, eu botei 2, tá? Eu também botei uma margem left no meu info, ou seja, tem uma margem aqui de 1 rem e na minha imagem também tem uma margem aqui de 1 rem, certo? Dessa forma, os conteúdo da minha imagem e do meu texto, eles ficam, como diz, separados um do outro. Só que eu vou fazer uma modificação aqui. O max width da minha imagem eu vou mudar para 380. Ela vai diminuir de tamanho. E agora sim eu boto um pad no meu project. Só que eu não vou botar o pad em todo o conteúdo. Eu vou botar um pad de 35 pixels no topo, 0 pixels na esquerda e na direita. Então, salvar. E tá aqui, 35 pixels no topo, 0 pixels aqui e aqui. Se eu voltar, ele tá desse jeito, tá? E eu acredito que se eu colocar o width de 70% agora, ele min width, vou colocar aqui, min width de 70%. Pronto. O min width de 70% agora, ele não vai mais reclamar. Então eu vou tirar esse border daqui, tá? Eu vou tirar também esse border daqui, beleza? E eu vou começar a estilizar o meu texto. Então, info project, acessando meu P, eu vou botar ele como sendo um font size de 18 pixels, assim, font weight de 600, assim, não, 400. Eu vou botar aqui text align justify para justificar o texto. E é isso. Então, basicamente, pessoal, aqui vai ser o seu projeto e aqui vai ser o seu texto do projeto. Então, você conta aqui o que você fez no projeto. Claro, bem pouquinho só para dar um overview. Ok? Agora, o que eu vou fazer? Eu vou fazer uma duplicata desse projeto. Vou duplicar aqui. Copiar esse cara aqui. Vou colar. Ctrl C, Ctrl V. E quando eu colar, vai para C2. Já separadinho, um do outro, bonitinho. Eu só vou, pessoal, fazer um seguinte aqui. Eu vou colocar aqui uma aba
Eu nem sei se isso aqui vai ficar bacana, mas ok. Eu vou colocar um H2, aqui ó, projetos, vou colocar um HR. Eu acho que HR não vai funcionar, que eu resetei o CSS. Mas vou colocar aqui projetos. E em projetos, nesse projeto container, eu vou pegar esse background color linear. Em projeto container eu vou colar ele aqui. Eu vou ver como fica. Tá, só que eu acho que a cor branca ficou bacana. Então o que, que eu posso fazer? Eu posso fazer um gradiente, né? Assim, eu vou botar FFF, FFF. E mais um, FFF. Pronto. Só que aí eu vou precisar, no meu project aqui, container, eu vou acessar o meu project, project container, eu vou acessar o meu H2 e eu vou falar que o meu H2 ele tem um margin bottom de 5 rem. De 8 rem. Pronto. Dessa forma eu tenho ele empurra a minha aba de projetos para baixo, tá? Ou, né, eu posso simplesmente vir aqui em Work Experience Container, aqui, e falar que o min rate dele é 400, vou botar 500 para ver. Não teve muita diferença. Então eu vou botar um padding bottom de 5 rem. Foi pouco, 15 rem. Ele tá empurrando para baixo, mas ele não tá ficando legal. Então eu vou tirar daqui, voltar da forma que estava. E eu vou colocar no meu H1, no H2, um bottom e um margin top também de 8 rem. Pronto, assim. Então eu tenho meio que o meu H1 criando uma margem entre a minha div, né? Não a minha div de worker, mas a minha div de projeto. Então ela está se afastando da minha div de projeto para empurrar todo o conteúdo para baixo. Eu vou até aumentar esse aqui, eu vou botar 12. Que assim fica bacana. Agora o que eu vou fazer vai ser o seguinte. O meu project, eu vou acessar meu project, Benefit Child, 2N, pegando só par, e todo par ele vai ter o que? Um justify content, não, um flex direction. Opa, é que eu estou conversando com o project, né? Então, dentro do project eu tenho image project e isso mesmo. Todo par ele vai ter um justify content row, justify content não, flex direction row
reverso. Vai ficar desse jeito. Então, a foto e o meu e a minha o meu texto, né? Deixa eu só mais um desse jeito. Então, 2N mais um ele vai fazer esse efeito aqui, tá bom? Então, ele vai pegar o meu projeto e vai fazer ele ficar a imagem aqui e o texto aqui. O texto aqui e a imagem aqui de cada um dos projetos. Com esse cara aqui. Eu estou acessando o filho ímpar, né, de cada um. Filho ímpar, filho pai de cada um dos projetos. E eu estou falando para ele para inverter a posição dele. Então vai ficar desse jeito aqui, tá bom? Eu vou colocar só mais um project aqui. E olha lá, ele falha automático. Então se eu colocar mais outro, ó, então ele vai fazendo automaticamente esse cara, tá? Uma outra coisa aqui que eu vou fazer vai ser o meu footer, né? Main head main footer. Então, esse é o meu footer. Mas antes de fazer o footer, pessoal, que eu acho bem bacana, pensando nisso agora, eu colocar aqui uma tag. Por quê? Porque se vocês quiserem vou englobar essa tag imagem de projeto com A. Porque se vocês quiserem colocar o link do GitHub aqui, vocês vão poder, tá? Então, isso aqui vai virar um link, essas imagens. Deixa eu copiar isso aqui e colar aqui. Então, isso aqui vai virar um link. Ó, você pode ver que a mãozinha, ela fica até... Né, ó, aparece até a mãozinha quando eu coloco em cima da imagem, ó. Então, imagina, aqui tem uma imagem de um projeto seu, aqui tem outro, aqui tem outro. Então a mãozinha ela já está aqui, então você ao clicar, você bota o link do seu projeto do GitHub aqui, ó. Então, link do projeto do GitHub. Certo? Então, eu só vou ter, antes de a gente começar a fazer o footer, eu vou testar uma coisinha aqui que é, eu vou testar, pessoal. Não sei se vai dar certo. Vamos lá. Eu vou colocar aqui uma img project, acessando o A agora, né? Porque tem um link. Então vou fazer assim o A img. E eu quero aqui fazer um hover nele. Eu quero que a minha background image background size pixels. Deixa eu ver se funciona com... Não funciona. Tá, não tem problema. Deixa eu pegar um box shadow aqui. Só que agora eu vou fazer uma cor um pouquinho mais forte. Assim, ó. Certo? Não gostei. Deixa eu testar outra cor aqui. É, assim eu gostei.
E eu vou colocar um transition na minha imagem. Então, transition box shadow 0.5 segundos easy out. Pronto. Dessa forma ele vai acender, né, essa cor devagar. Assim. Pronto. Agora a gente vai fazer o nosso footer, tá bom? Então, para fazer o footer, pessoal, eu vou aqui no meu project container, nesse background linear, eu vou botar uma vírgula, um hashtag 000. Ou eu posso colocar mais uma cor branca aqui, ou quantas forem necessárias só para ele, como disse, ocupar o meu espaço no meu texto, tá? Então, só que aí você pensa comigo, pô, mas eu vou ter que ficar empurrando esse pad, essas cores até que elas ocupem todo o site. Não é uma coisa bacana de se fazer. E realmente não é. Então o que, que a gente pode fazer? Deixa do jeito que estava, então, assim, certo? E eu vou. Deixa eu só ver uma coisa. Peraí. Peraí, pessoal. Tem um probleminha aqui. Deixa eu puxar pra cá. Deixa eu puxar o meu editor pra cá. O meu texto ele não está formatado. Então vamos formatar. Font weight de 400, ele não está colocando. Oh, tá, deixa eu ver. Ah não, ele tá assim, eu tô louco. Então tá formatado assim. O que eu vou fazer então? Eu vou pegar o meu project. Meu project não. Eu vou pegar o meu project container. Project container. Project container tá aqui. Ponto. Project container. Vou acessar o meu project no last child, tá? Então margem bottom de 300 pixels. Tá aí, ó. Então eu acessei o que eu fiz. Esse cara aqui está sendo englobado pelo project container, tá? Então o que eu falei? Pega o project container e pega o último elemento, o last nth child, o último filho, e bota uma margem nele de 300 pixels. Eu achei muito, mas ok. Tá aqui 200 pixels. Assim, tá? Nesse caso aqui eu vou ter que sim adicionar mais uma cor branca aqui. Pronto. Assim tá bacana, então ele ficou desse jeito. Ficou o background dessa forma. E o project container assim, com margem bota de 200 pixels no último filho. Então, esse cara aqui, ele tá com com 200 pixels no... Ai, ele tá com 200 pixels daqui até aqui, certo? Agora, o que que eu vou fazer? Deixa eu tirar um, só pra...
Pode deixar assim mesmo. Não teve problema não. Deixa eu tirar mais um aqui. Não tem problema. Não, volta do jeito que tava. Assim, pronto. O que eu vou fazer? Eu vou criar o footer agora. Então, o footer, minha classe, container footer, meu container footer, deixa eu ver aqui, footer, ele vai ter um max, ele vai ter um height de 400 pixels, que é tudo isso aqui. Ele vai ter, deixa pra cá aqui, só pra a gente ver o que tá acontecendo. Isso aqui pra cá. Nossa, pronto. Ele vai ter um height de 400 pixels, ele vai ter um background color black, tá? E ele vai ter um display flex, eu justify o align items center. Só isso. E ele vai ter aqui um P de parágrafo criado por, e aí qual que é o seu nome. Então vou acessar aqui o container footer, acessar o parágrafo, falar que a cola é branca. Aqui pessoal é justify, tá? Não é align. É just... Ou não, como é um texto, o que eu posso fazer? Se é um texto, tá gente? Opa. Eu posso fazer um text align center. E ele vai para meu fio. Tira display flex. Pronto. Então eu posso colocar o text align no centro quando eu tiro o display flex. Se vocês quiserem colocar um menuzinho com lista aqui, fique à vontade. Fique à vontade. Eu não vou fazer isso. Eu vou diminuir aqui o tamanho do meu height. Tá 200 pixels só. Criado por Leonardo. Tá. E a gente só vai colocar aqui um caráter especial que é o e-copy, tá pessoal? Então ele vai reconhecer, vai botar esse Czinho. Existem alguns caracteres especiais no HTML, por exemplo, para quebrar linha, a gente usa o BR para quebrar linha. Então, se eu tiver um texto, eu uso o BR, olha lá, ele desceu para baixo criado por. Só que se eu colocar aqui um caractere especial aqui entre o criado por, colocar aqui e, deixa eu puxar para cá só para vocês verem, e n NBSP, olha o que vai acontecer, ele bota um espaço. Então se eu colocar vários desses aqui, ó, vai encher. Ó, ele bota espaço entre as palavras. Esse NBSP significa No Break Space. Então o HTML tem alguns caracteres especiais que você pode utilizar no seu site. Eu vou colocar aqui o No Break Space, tá? Só para separar. E, bom, tá pronto, meio que pronto o nosso site, né? Desse jeito.
prontinho para a gente colocar ele na online, né, para funcionar. Então eu utilizaria ele com, no caso, a minha foto, né, o meu nome aqui, os meus projetos. E na próxima aula, pessoal, a gente vai organizar esse CSS, porque ele está desorganizado, e a gente vai começar a criar o layout responsivo. Por mais que, se a gente ver aqui em Kindle, né? Estou usando aqui no Kindle, ele está um pouco responsivo, não é tanto, está quebrando ainda, por causa dos textos aqui, mas ele está um pouquinho responsivo, mas não é tanto. Se eu botar também no iPad, ó, um pouquinho responsivo, só que se eu botar no celular, quebrou, já era. Tá quebrado. Se eu botar no iPhone, tá quebrado, ó. Então na próxima aula a gente vai arrumar o nosso CSS e a gente vai fazer a responsividade do nosso site. Beleza? Então, pessoal, valeu, falou e até a próxima aula.